Se você ama um romance clichê entre chefe e funcionária, mas nunca consegue encontrar boas indicações nesse estilo que estejam disponíveis para maratonar na Netflix, vem comigo porque no vídeo de hoje separei uma lista incrível de doramas de romance com o chefe disponíveis na Netflix, cheios de química, suspiros, encontros inesperados e, claro, muita tensão. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Recentemente percebi que nunca trouxe uma lista nesse estilo com foco apenas em indicações que estejam na Netflix. E como sabemos que muitas de vocês assistem doramas apenas pela Netflix, a partir de agora vamos estar nos esforçando para trazer cada vez mais indicações que possam ser maratonadas na Netflix. Por isso deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e comenta aqui embaixo uma lista com foco apenas em indicações da Netflix que você gostaria que eu fizesse. Começando com uma estreia quentinha que recentemente foi adicionada no catálogo da Netflix, e que definitivamente não deve ser assistida caso você esteja com fome. É o dorama Com Muito Bom Gosto. Essa é a história do sucessor de uma grande empresa alimentícia, que administra o melhor restaurante de alta gastronomia de Seul. Mas ele não se importa nem um pouco com o sabor dos pratos que são servidos em seu restaurante, apenas com o lucro que cada um deles irá trazer para seu bolso. Já nossa protagonista, por outro lado, é uma chefe apaixonada por sabor, que administra um restaurante de uma mesa só, sem placa em um canto remoto do interior. Durante uma viagem de negócios, o caminho desses dois indivíduos tão opostos acabam se cruzando, fazendo com que ambos crescem à medida em que se conhecem melhor, ao mesmo tempo em que administram um pequeno restaurante na cidade. Como uma fã de carteirinhas de comédias românticas água com açúcar, atualmente me encontro completamente apaixonada por esse dorama, então é claro que eu não ia perder a oportunidade de vir indicar mais uma vez. Porque se você gosta de um romance clichê com muitas cenas engraçadas e uma pitada de inimigos para amantes, então você definitivamente precisa dar uma chance para esse dorama. Em O Laboratório de Batatas, nossa jornada irá se passar em um centro de pesquisa de batatas em um vale montanhoso, que virará de cabeça para baixo depois que é vendido para uma das empresas alimentícias mais ricas da Coreia. A protagonista dessa história é uma pesquisadora de batatas com 12 anos de experiência que abandonou a cidade grande após um término doloroso. Desde então ela dedicou todos os seus dias aos estudos de batatas, e por isso não sabe falar de outra coisa a não ser termos biológicos. Já nosso protagonista, por outro lado, é um homem de cidade grande que está acostumado a fazer absolutamente tudo sozinho. Sendo muitas vezes considerado como um robô frio e sem sentimentos, ele é um homem que não possui vida social, muito menos amigos, mas que acaba de alguma forma inusitada sendo designado como o novo diretor do Instituto de Pesquisa da Batata. Se você entrou para o mundo dos doramas durante a pandemia, então aposto que você já deve ter ouvido falar desse dorama pelo menos uma vez na vida. Porque durante a pandemia ele se tornou uma verdadeira febre depois que explodiu na rede vizinha, sendo conhecido principalmente devido à química escaldante e os beijos de verdade entre os protagonistas. Parceria Suspeita é um dorama de romance com mistério, sobre uma estagiária novata no Departamento de Justiça, que vê seu futuro promissor desmoronar depois que é acusada de assassinar seu ex-namorado. Para piorar a situação, seu ex-namorado é filho do promotor-chefe. Por isso ninguém está disposto a correr o risco de ir contra o chefe para ficar ao seu lado. Porém, para provar sua inocência, um promotor sagaz e honesto fica ao seu lado, mesmo correndo o risco de ser demitido e de perder sua credibilidade. Mais tarde, após vencerem o caso, ele acaba sendo rebaixado e demitido da empresa em que trabalhava. 2 anos depois, ela agora é uma advogada excluída no seu meio, que une forças com o promotor que a salvou para limpar seu nome e pegar o verdadeiro culpado. Em Mate-me, Ame-me, teremos uma história de amor impossível ambientada na grande dinastia Yan, onde um príncipe valente liderava seu poderoso exército na recuperação do território perdido de Qingzhou. No entanto, após sua entrada triunfante na cidade, um incêndio repentino irrompe, criando rumores de que o próprio príncipe havia ordenado que ateassem fogo na cidade como forma de vingança. Após perder entes queridos no incêndio, uma jovem corajosa decide matá-lo para se vingar. Para fazer isso, ela se junta a uma organização secreta, e passou os últimos anos treinando para se tornar uma assassina até finalmente ser enviada para matá-lo sob o disfarce de ser apenas uma das mulheres escolhidas para um casamento político. No entanto, o príncipe sabe mais sobre a organização do que ela imagina.
Afinal, foi ele mesmo quem a criou. Diferente de nossas indicações anteriores, Rainha das Lágrimas é um dorama onde o protagonista irá se apaixonar por sua chefe. Atualmente o protagonista dessa história está totalmente cancelado, mas não descarte esse dorama logo de cara simplesmente por ter sido protagonizado pelo Kim Soo-hyun, porque embora o ator esteja com uma imagem meia polêmica, ainda assim o dorama vale a pena conferir, simplesmente não podemos negar que essa é uma história boa. Dito isso, a trama basicamente gira em torno da herdeira fabulosamente rica, que é conhecida como a rainha das lojas de departamento do conglomerado de sua família. Vivendo em meio ao luxo, ela inesperadamente encontrou o amor anos atrás ao lado de um rapaz simples de cidade pequena. Os primeiros anos juntos após se casarem foram maravilhosos, mas com o passar do tempo, ambos mudaram e se distanciaram. Agora, eles vivem como dois estranhos na própria casa. Porém, quando seu marido estava prestes a pedir o divórcio, ele é confrontado com a dura realidade de que ela está com uma doença terminal que lhe permite viver apenas alguns meses de vida. De olho na herança, ele decide se tornar um marido dedicado à sua esposa, na intenção de que ela lhe deixe tudo o que tenha depois de morrer. Meu Demônio é um dorama de fantasia com casamento por contrato, onde assim como nossa indicação anterior, nosso protagonista também acabará se apaixonando por sua chefe. A protagonista dessa história é a dona de uma empresa bem-sucedida que quando criança foi adotada por uma amiga da família após seus pais falecerem em um trágico acidente. Crescendo em um lar sem amor, ela rapidamente aprendeu que nunca deveria confiar em ninguém. Mas depois que a matriarca da família falece e lhe deixa como sucessora do conglomerado, sua vida passa a correr risco. Em meio a isso, certa noite ela sofre uma tentativa de assassinato, e enquanto tentava desesperadamente lutar por sua vida, eis que surge um demônio de 200 anos que faz acordos perigosos, mas doces com humanos que suportam vidas infernais. Porém dessa vez algo acaba dando errado, e ela acidentalmente toma todo o seu poder. Para evitar sua própria extinção, ele deve protegê-la. O que significa que eles vão ter que passar todos os momentos do dia um ao lado do outro. Aliás, se você gosta de um dorama onde os protagonistas se apaixonam depois que se casaram, não deixe de conferir nossa lista quentinha com indicações de doramas com casamento arranjado, o link do vídeo está na descrição. A Vida Secreta da Minha Secretária é um dos segredos mais secretos das dorameiras mais antigas, porque quase ninguém comenta sobre o quão bom esse dorama é. Porém a graça do dorama está em não saber o que vai acontecer. Por isso vou fazer apenas uma breve introdução para que vocês possam ter uma melhor contextualização sobre o que se trata. Basicamente o drama gira em torno de um homem inteligente e perfeccionista com um coração de pedra que tem a habilidade de se lembrar de qualquer um que já tenha visto, e de ler pensamentos apenas com base na expressão facial, ou ao menos era o que ele conseguia fazer, até ser diagnosticado com cegueira facial. Enquanto isso, do outro lado temos sua secretária dedicada, que trabalha duro para sustentar a casa e cuidar de seus irmãos mais novos depois que a mãe deles morreu. Seu chefe é conhecido por demitir suas secretárias após apenas um ano de trabalho. Por isso, desde que foi contratada, ela se esforçou ao máximo para sempre dar o seu melhor em tudo o que fazia, na esperança de que ele renovasse o seu contrato. Porém, no dia que é demitida do nada, ela testemunhou a tentativa de assassinato contra seu chefe, e graças a isso se torna seu braço direito. Diferente de nossas indicações anteriores, Dr. John não é bem um romance com o chefe, porque diria que o protagonista é mais como se fosse um superior da nossa mocinha. Mas ainda assim a vibe é a mesma, então aproveitei o embalo e não hesitei em indicar, porque esse é um daqueles doramas que você julga pela capa, pensando que não vai gostar, mas depois que assiste se arrepende de não ter assistido antes. Retratando uma história de romance com mistério, o drama acompanha um médico promissor que precisa de apenas 10 segundos para descobrir a condição de um paciente. Enquanto ganha fama com suas habilidades excepcionais, ele se depara com um paciente que muda o curso da vida dele. Diferente dele, nossa protagonista é uma médica com um coração caloroso, que um dia deixa o hospital sem nenhuma explicação. Um ano depois, ela vai a uma penitenciária trabalhar temporariamente e conhece um prisioneiro que já foi médico. Ele é um gênio que consegue entender a condição dos pacientes em 10 segundos. Depois de conhecê-lo, a vida dela muda. Graças a ele, ela consegue recuperar a coragem para voltar a trabalhar no hospital, mas quando chega lá, se depara com o mesmo prisioneiro brilhante, que agora é seu novo professor.
Não podemos negar que os clássicos são sempre bem-vindos, afinal, quanto mais o tempo passa, melhor eles ficam, e o escolhido de hoje foi O Sol do Mestre. Um romance com fantasia sobre uma mulher que, após sobreviver à morte, passou a ver fantasmas assustadores. Certa noite, enquanto ajudava um desses fantasmas, ela cruza com o caminho do CEO de um conglomerado que inclui uma grande loja de departamentos e um hotel. Ele é um homem frio e mesquinho, que se tornou cínico ao amor após uma separação dolorosa, no entanto, de alguma forma sempre que está ao seu lado. Os fantasmas desaparecem. Se você procura um dorama de romance com o chefe, mas prefere produções coreanas ao invés das chinesas, conheça o dorama Limpo com Paixão por enquanto. Essa é a história de um homem rico que sofre de misofobia severa. Ele é tão obcecado por limpeza que tem até mesmo sua própria empresa de limpeza. No entanto, seu maior medo se torna realidade quando ele conhece uma garota despreocupada e desleixada depois que ela entra em sua empresa como nova funcionária. Diferente dele, ela é uma garota comum que precisou trabalhar em todos os tipos de empregos de meio período enquanto lutava por um emprego de tempo integral, apenas para sustentar sua família. Por isso ela não se preocupa e muito menos tem tempo para se dar ao luxo de namorar ou ser limpa. Ela desistiu de ser organizada após enfrentar a dura realidade do mundo, e é conhecida por sempre usar seu agasalho esportivo característico. Mas ela tem uma personalidade brilhante e não se importa em se sujar. Agora que já te indiquei alguns dos melhores doramas de romance com o chefe que estão disponíveis na Netflix, me conta aqui embaixo qual desses você já conhecia, e qual não pode ficar de fora da sua lista. Não deixe também de curtir o vídeo e se inscrever no canal porque tem muita gente que acompanha o canal e ainda não é inscrito. Um grande beijo para vocês e até a próxima!